Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é dia 7 de abril, olha lá, 7 de abril de 2021. A nossa data curta, então, ficaria assim, olha, 7/4/21. 7 de abril de 2021, ok? Para começar hoje, vocês vão pegar a atividade número 32, que está na pasta de vocês. Então, observem lá. Número 1. Observe o exemplo A e complete as situações B, C e D. Então, você vai observar o A e vai fazer a mesma coisa com as outras letrinhas. Aqui a gente vai fazer uma decomposição, transformando todos os números aqui em unidades. Então, olha lá, 465. 5 é 5 unidades, o 6 está na casa da dezena, então ele é 60 unidades, o 4 está na casa da centena, então ele é 400 unidades, ok? A mesma coisa para os demais aqui. Número 2, siga o exemplo e complete. Uma centena é igual a 100 unidades. 4 centenas, quantas unidades são? 7 centenas, quantas unidades? 1.000.000, quantas centenas? 1.000.000, quantas unidades? E 1.000.000, quantas dezenas? Vamos ver isso daqui novamente para refrescar a memória? Vamos relembrar então com o material dourado. Então, olha só, aqui a gente tem o material, a gente tem o cubo grande, as placas, as barras e os cubinhos, tá bom? Então, pra gente lembrar, cada cubinho desse aqui, cada um desse, equivale a uma unidade. Cada barrinha dessa aqui, cada barrinha dessa daqui vale uma dezena. Uma dezena é igual a 10 unidades. 10 cubinhos desse, eu formo uma barrinha dessa. Olha lá, a marcação, ó, como se fossem 10 cubinhos. Na barra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui é uma dezena. Uma placa dessa daqui equivale a 10 dezenas. Ela é uma centena. Ela equivale a 10 dezenas e a 100 unidades, certo? Então, uma centena é igual a 10 desse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha lá. Uma placa dessa é igual a 10 barras da dezena, certo? E é igual a 100 cubinhos desse. E o milhar, que é esse cubo grande, equivale a 1.000 unidades. Mas ele também equivale, um cubo desse, equivale a 10 centenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também eu tenho um milhar, porque eu tenho 10 centenas, então eu também tenho um milhar, é a mesma coisa que 1.000, certo? Então, 1 milhar é igual a 10 centenas, que é igual a 100 dezenas. 100 dezenas. Será que aqui tem 100? Olha lá, eu organizei, então, em grupinhos de 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, cada bloquinho desse eu tenho 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Então, 1 milhar é a mesma coisa que 10 centenas e é a mesma coisa que 100 dezenas. Eu tenho 100
100 barrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 barrinhas, certo? Então, 1 milhar igual a 10 centenas, igual a 100 dezenas, igual a 1000 unidades. Aqui tem 1000 cubinhos, ok? Relembraram, então? Então, olha lá. 1 centena igual a 100 unidades. 4 centenas igual a quantas unidades? 7 centenas. 1 milhar é quantas centenas? A gente falou ali no vídeo. 1 milhar é igual a quantas unidades? E 1 milhar é igual a quantas dezenas? Então, completem aqui para mim, tá bom? Número 3. Siga o exemplo e complete. Aqui nós vamos fazer a decomposição dos números através da soma. Então, olha lá, 1875 é igual a 1000 mais 800 mais 70 mais 5, ok? Prestem atenção, ó, 1348, 1625, 1076. Percebam que a centena desse número aqui, ó, está com o zero. Então, neste caso, você não pode esquecer de colocar o zero no lugar da centena, porque senão você vai acabar colocando o 7 no lugar da centena e vai parecer 1700, certo? Então, quando não tem nenhum valor, ou para dezena, ou para centena, ou para unidade, a gente coloca o zero, ok? E o último, 1109, a mesma coisa aqui, ó, não tem o zero, não tem um número com valor na dezena, a gente tem o zero, então a gente mantém o zero na hora de fazer a decomposição, certo? Agora, escreva por extenso, veja o exemplo. Então, escrever por extenso é escrever como a gente fala esse número, qual é o nome dele. Então, olha lá, 1951, a gente escreve 1951, certo? Organize os números acima em ordem crescente. Então, depois você vai organizar esses números aqui em ordem crescente aqui nessas linhas aqui. Crescente é do menor para o maior, certo? Número 6. Compare os números usando os sinais de maior que e menor que, certo? A gente já viu bastante sobre essa atividade. Então, olha só. 1628 e 1826, qual é o maior? Então, a gente começa olhando lá, ó, no primeiro número aqui do milhar, 1 é igual. Então, a gente não consegue diferenciar por esse. Depois, a gente vem aqui para centena. Aqui tem 6, aqui tem 8. Puxa, então, já descobri. 1826 é maior do que esse, porque se eu for olhar a classe dos números, na centena, eu já percebo que eu tenho mais do que nesse aqui. Então, esse número é maior. Então, como que a gente vai colocar a resposta ali? A gente vai colocar assim, ó, 1628 é menor do que 1826, certo? Aí, vocês façam isso para todos os outros. Número 7. Descubra os numerais. Então, olha só, o menino dá uma dica e a menina dá uma dica. Você vai descobrir o número dele e o número dela. Então, o número dele é o menor numeral formado por 4 ordens, ou seja, por 4 algarismos. É o menor numeral formado por 4. Olha, esses aqui são todos formados por 4, ó. 1, 2, 3, 4 ordens, ou 4 algarismos. Todos eles são formados por 4. No caso do menino, ele quer que você descubra qual é o menor formado por 4. Aí você vai anotar aqui. E a menina está dizendo assim, é o maior numeral formado por 4 ordens.
Então, qual é o maior número possível de ser formado usando 4 algarismos? Pensem aí. Agora, lá no livro, Emaile iria escrever na página 90, olha lá, 90, vamos lá. Sequência 15, diversões e leitura, atividade 15.1. Há muitas formas interessantes de diversão. A professora Márcia fez um levantamento das atividades de lazer preferidas pelos alunos de sua turma e da professora Débora. Cada criança votou em um único lazer. Veja o resultado mostrado abaixo. Então, vamos ver o gráfico aqui. Aqui na parte de baixo, nós temos o nome do lazer preferido de cada um. Então, cinema, prática de esportes, jogos eletrônicos e TV. E aqui, na lateral, nós temos o número de estudantes. Então, quantos estudantes votou em cada um desses tipos de lazer? Então, olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Percebam que aqui os números estão agrupados de 2 em 2. Então, aqui a gente forma a sequência da tabuada do número 2. Então, vamos ver. Cinema, é só você acompanhar a linha e ver qual é a quantidade de pessoas que votaram nele. A prática de esportes, os jogos eletrônicos e a TV, ok? Vamos ver as questões. Quantos alunos votaram em cinema? Quantos votos foram dados ao lazer TV? Qual das atividades teve o maior número de votos? Quantos alunos votaram? Então, no total, quantos alunos votaram? Para fazer esse total, você precisa somar todos os votos do cinema, todos os votos da prática de esportes, todos os votos dos jogos eletrônicos e todos da TV, ok? Na página seguinte, atividade 15.2. Juliana contou a seus amigos que sua diversão predileta é a leitura. Ela coleciona livros de histórias e até o dia do seu aniversário tinha 42 livros. Nesse dia, ela ganhou outros 10. Quantos livros Juliana passou a ter? Então, olha só, é um probleminha, você vai encontrar as informações contidas nele. Então, até o dia do seu aniversário, ela tinha 42, depois ela ganhou outros 10. Resolva do seu jeito aqui. Então, aqui você vai escolher como você quer resolver esse problema, certo? Coloque aqui. Você acha fácil adicionar 10 a um número? Então, dê o resultado de cada adição. Olha lá, aqui a gente vai adicionar 10 a todos os números. 10 mais 10, 20. 11 mais 10, 20. Resolvam, então, todos esses números que estão com a soma mais 10. Na página 92, vamos ler aqui. Atividade 15.3. Número 1. Para o avô de Juliana, o lazer preferido é cuidar de árvores no sítio. Ele ajuda a cuidar do pomar, que não para de crescer. Então, olha lá o pomar do avô de Juliana. Letra A. No final do mês de abril, havia 23 pés de árvores frutíferas. E no mês de maio, foram plantados 9 pés. Quantos pés de árvore frutífera passou a ter no pomar? Então, olha lá, tinha 23 e ele plantou mais 9. Quanto deu isso? Resolva aqui. Letra B. No mês de maio, havia 32 árvores frutíferas no pomar. No final do mês de junho, Juliana e alguns colegas contaram 40 pés de árvores frutíferas. O que aconteceu durante o mês de junho? Então, ó, havia em maio 32 árvores e no final de junho 40, eles contaram. O que aconteceu durante o mês de junho? Coloque sua resposta aqui nas linhas, certo? Agora, nós vamos lá para a página 199, olha lá, 199, do mesmo livro. Vamos lá. Leitura compartilhada, atividade 1A.
Vamos lá, vocês vão fazer a leitura do texto O Rouxinol do Imperador, também do mesmo autor do Patinho Feio, olha lá, Hans Christian Andersen. Façam a leitura, vocês já sabem como é feita, como é realizada essa atividade, então vocês vão realizar a leitura do texto, na página 199, 200, 201, 202 e até um pedaço da 203, tá? Leiam com atenção nas informações que o texto vai trazer e depois vocês vão responder a análise dos personagens. Então, atividade 2A, vocês vão escrever o nome dos personagens da história e a sua função. Mesma coisa que eu já expliquei no outro dia. Então, todos os personagens que aparecem na história, vocês vão colocar aqui. E aí, a função dele na história, o que ele fez, o que ele desenvolveu, qual foi uma característica marcante dele lá na história, tá? Você coloca aqui. E na página 204, vocês vão fazer a 2B, que é para assinalar qual desses quadrinhos contém uma característica do imperador, tá? Ele era injusto, bravo, arrependido, sozinho, lindo, triste. Aí você pode ou pintar, ou marcar um X, ou circular, tá bom? Marque as características do imperador. Passaremos agora para o livro Da Escola para o Mundo, Projetos Integradores, tá bom? Então, peguem esse livro aí e abram na página 14. Aqui, na página 14, olha lá, 14, nós temos a atividade 2, sobre o Parque Indígena do Xingu. Então, vamos continuar falando sobre esse assunto. O texto abaixo é um verbete sobre o Parque Indígena do Xingu. Verbete, olha lá, vamos ver o significado de verbete. Em dicionários e enciclopédias, conjunto de informações sobre um assunto. Então, um verbete é um conjunto de informações sobre determinado assunto. Nós vamos começar a trabalhar com o dicionário e lá no dicionário a gente encontra muitos verbetes. Então, cada palavra tem o seu significado. Então, esse significado no dicionário é o verbete. No caso aqui que nós temos um verbete de uma enciclopédia, porque ela vai trazer informações sobre o Parque Indígena do Xingu. O dicionário, ele traz informações sobre determinada palavra. A enciclopédia traz sobre algum assunto, certo? Então, aqui nós temos um verbete de uma enciclopédia falando sobre o Parque Indígena do Xingu. Então, olha lá, que tipo de informações você imagina que esse texto trará? Puxa, eu já dei a resposta, né, gente? A gente vai ver sobre o Parque Indígena do Xingu. Acompanhe a leitura no livro de vocês. O Parque Indígena do Xingu é uma área localizada na porção nordeste do estado de Mato Grosso, onde vivem aproximadamente 6.152 índios de etnias variadas. Esses dados são da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, de 2009. Esses dados eles vão se alterando, viu, pessoal? Porque nascem mais índios, morrem outros, então esses dados vão sendo alterados com o passar do tempo. Então, por isso que eles colocam a data, que esse dado é dessa data. Hoje, nós já estamos em 2020, provavelmente esse número de índios já se modificou. Desculpa, a gente está em 2021, né? Então, esse número de índios já modificou. O clima alterna estações de chuva, que acontecem de novembro a abril, com períodos de seca, que é de maio a outubro. Nas estações de seca, as aldeias realizam festas em conjunto. A cerimônia mais conhecida se chama Quarup e consiste em cantos, danças e competições. Então, aqui, nessas letras pequenininhas, nós temos a fonte de onde é que esse texto
foi retirado, certo? Mais abaixo, nós temos uma imagem e a legenda da imagem. Olha, a legenda é o que está escrito embaixo. Ela vem explicar pra gente a imagem. Então, olha lá. Índios Uaurá em competição. Parte do ritual do Quarupi. Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2016. Então, olha o ano da foto, 2016. Questão B. O que mais chamou sua atenção neste texto? Grife com lápis colorido. Então, você vai grifar com lápis colorido a parte que você achou mais interessante aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto aqui, pessoal. Ele nos traz algumas informações, como, por exemplo, aqui, ó. O Parque Indígena do Xingu é uma área localizada na porção nordeste do estado do Mato Grosso. Vocês sabem onde fica o estado do Mato Grosso? Em que estado nós moramos? Em que estado nós moramos? Nós moramos na cidade de Pirassununga e a cidade de Pirassununga fica no estado de São Paulo. Então, olha lá, o Parque Indígena do Xingu não fica no mesmo estado onde nós moramos. Nós moramos no estado de São Paulo, o Parque Indígena fica no estado do Mato Grosso, certo? Então, essa é uma informação interessante. A gente vai aprender a localizar esses lugares no mapa na próxima aula que a gente for usar esse livro, tá? Aqui ele também fala do clima. O clima alterna estações de chuva de novembro a abril. Então, para eles lá, como a gente está agora no mês de abril, eles estão nas estações de chuva, com períodos de seca, maio a outubro. Então, a partir do mês que vem, começa o período de seca para eles, um período que não tem chuvas. E nas estações de seca, as aldeias realizam festas em conjunto. Então, elas se reúnem para realizar festas. A cerimônia mais conhecida se chama Quarupi. Olha, um tipo de cerimônia, de festa realizada por esse tipo de índio, por essa tribo indígena. E consiste em cantos, danças e competições. Na foto aqui, a gente está vendo uma competição realizada nesse ritual do Quarupi. Então, depois, vocês anotem, por favor, grifem com lápis colorido, ou se você tiver a caneta marca-texto, também você pode grifar com ela o que você achou mais interessante aqui no texto, ok? Por hoje é só, pessoal. Nós encerramos. Nos vemos amanhã novamente, tá bom? Um beijo grande. Tchauzinho!